Boa noite, meus irmãos, aí da comunidade Nova Era, do Vale de Jequiriçá. É um prazer estar com vocês aí. E bom dia também para quem for assistir, né, durante o dia, ou boa tarde, enfim. A internet hoje tem essa facilidade, né, nos traz aí essa comodidade que às vezes acaba sendo um pouquinho prejudicial também. Por quê? Porque a gente acaba se acomodando e às vezes ela deixa para depois e depois passa e a gente acaba não assistindo nada, né? Então a gente precisa tomar cuidado aí para poder estar acompanhando verdadeiramente, né, essas possibilidades que a gente tem aí. Tem tanta coisa boa aí, minha gente, à nossa disposição aí nos canais da internet, que realmente assim muito maravilhoso, né? Então a gente precisa estar atento para não se deixar levar, né, pelo depois eu vejo, depois eu faço e depois aconteço, e às vezes as coisas acabam não acontecendo, né? Então a gente precisa realmente se determinar para usufruir tudo que temos de bom aí no nosso caminho, né? Então que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em nossos corações, né? E também que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo, principalmente nesse momento pelo qual estamos vivendo, né? São tantas notícias, tantas situações que a gente tem vivido, realmente não são fáceis. Realmente o momento é muito crítico pelo qual a humanidade está passando. E o nosso querido movimento espírita não está fora disso. Tem muita coisa aí acontecendo, muitos ataques, muito fogo amigo, e a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque fala-se muito, agora nem sempre se faz na mesma possibilidade, né? Lembremos-nos que o amor, né, a caridade, que é o amor em movimento, né, a solidariedade, a compaixão, a compreensão, o perdão, são requisitos extremamente importantes na nossa jornada de evolução, né? Então, recomendo, quando a gente tiver uma dúvida, né, pensar o que Jesus faria se fosse eu. O que faria Jesus na minha situação? Aí fica mais fácil definir por onde eu devo caminhar, por onde eu devo trilhar a minha jornada, né? E lembrando sempre que, na dúvida, vamos analisar a obra de quem está sendo atacado. O que será que ele fez, que ele deixou de fazer, né? Vamos ter uma ideia mais precisa e analisar também o que quem está atacando fez, qual é o legado, né? Lembrando sempre que Jesus nos disse que a cada qual segundo as suas obras, né? Então a gente pode falar muito, a gente pode, sei lá, dizer o que quiser, mas o que vai importar definitivamente é aquilo que a gente produziu, aquilo que a gente está trazendo de bom para poder efetivamente estar, né, usufruindo dessa situação, né? Porque a gente não vai chegar lá do outro lado e simplesmente assumir um cargo, assumir um posto, assumir um benefício porque a gente acha. A gente vai assumir porque a gente faz jus, a gente cresceu, a gente evoluiu, a gente está à altura, preparado para desenvolver algum tipo de atividade. A maioria de nós ainda não está, né? Mas chegaremos todos lá, porque Jesus assim o disse, né? Jesus assim o disse.
Mas vamos então chamar o nosso querido irmão Luciano da Gata para ele poder fazer a nossa prece inicial aí com a sua voz maravilhosa, com a sua musicalidade. Meu irmão, chegue aí e nos encante e envolva com a sua musicalidade aí, com a sua poesia, tá bom? Eita canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. É isso, minha gente, que bom, né? Ouvir Luciano é sempre maravilhoso. E ouvir músicas que nos elevam, que nos trazem o benefício, que nos trazem, né, a paz, a tranquilidade. A musicalidade nos envolve, a gente muda, né, a condição em que a gente se encontra. Se estamos em desequilíbrio, a gente ouve uma boa música, a gente toma um passe, né? Esse passe
do André Luiz que tem aí na internet, né? E você faz uma prece, você faz um processo de meditação, respira direitinho, respira profundamente aí durante de 3 a 5 minutos, e aí com certeza você vai encontrar novamente o seu equilíbrio, né? E então são diversas as ferramentas que nos proporcionam paz e equilíbrio, apesar de todas as dificuldades pelas quais a gente está passando nesses momentos aí que a humanidade tem tantas dificuldades, né? Mas a gente vai falar hoje sobre aquela célebre frase que Jesus proferiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele complementa: ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, ou seja, ir ao Pai é uma busca que acredito que todos nós desejamos, né? Mas ninguém vai chegar até Ele se não passar por Jesus. Ou seja, teremos que evoluir, teremos que estar nessa mesma condição, nessa mesma jornada que Jesus trilhou, né? Porque Jesus, quando o planeta foi criado e esse trabalho foi designado a ele pelo Pai, né, que junto com outros Cristos teve a oportunidade de criar esse planeta, né? E ele nos trouxe, né, essa lição de vivência, né? Porque ele, quando criou o planeta, ele já era Cristo, né? Então ele já estava num nível extremamente elevado. Por quê? Né? Porque ele já tinha trilhado a jornada dele, né? Ele já tinha percorrido o caminho. A gente não sabe, não temos ideia de como é que foi esse processo, a velocidade desenvolvida nesse processo de evolução do Cristo de Deus. Mas uma certeza nós temos, a de que ele trilhou essa jornada, a jornada do Evangelho, a jornada da transformação, a jornada que a grande maioria de nós está iniciando, né? Estamos apenas iniciando essa jornada transformadora, porque ela é, de uma certa forma, complexa, ela é, de uma certa forma, exigente para com a nossa transformação. E nem sempre temos o bom ânimo, nem sempre temos a vontade, temos a determinação para transformar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, né, em situações que vão beneficiar a nossa transformação. Porque estas situações que nos levam a transformarmos, elas sempre trazem alguma dificuldade, que é por onde a gente faz o aprendizado. Eu estava conversando há pouco com uma irmã de São Paulo, e aí ela é católica, não tem a mesma visão que a gente de reencarnação, tal, tem algumas dificuldades de aceitar, de entender. E ela falando, né, das desigualdades. Eu falei: olha, mas Deus é bom e justo, né? Se Deus é bom e justo, tem que haver uma motivação para essas diferenças. E a única motivação é a reencarnação, porque ela demonstra todos esses processos pelos quais passamos, né? Então ela demonstra o porquê que a gente se encontra da maneira que a gente está, né? Por que a gente está vivendo dessa forma, né? Por que das dificuldades que todos nós aqui temos, né? Alguns no segmento das relações, outros financeiro, que é uma coisa que abrange muita gente, outros nos sentimentos,
outros na saúde, mas a gente sempre tem alguma dificuldade. E não é questão de ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro que vai resolver essas dificuldades, né? Por quê? Porque essas dificuldades, por mais que a gente não queira, né, a gente acaba tendo que, passando pelas dificuldades, fazer o aprendizado, porque senão a gente repete, né? E nós somos contumazes repetentes, estamos sempre repetindo de ano, por isso ainda nos encontramos neste plano de provas e expiações, onde as dificuldades são grandes. Eu costumo dizer que viver aqui é para profissional, não é para amador, né? Então é coisa de profissional. Aí a gente é tudo amador, aí fica difícil. Mas vamos conseguir, vamos superar todas essas dificuldades e caminharmos, né, para Jesus nessa jornada que nós já estamos empreendendo. Jesus, quando diz eu sou, né, ele causou assim, né, um celeuma entre aqueles que estavam ali para ouvi-lo, né? Porque Tomé, né, havia questionado ele em uma das últimas reuniões em que todos estavam, né, juntos, né, questionado, né, qual é o caminho. Ele falou qual o caminho para a evolução. Aí Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou, que foi usado 7 vezes no Evangelho, né, por João, o evangelista, eu sou tem um simbolismo muito forte e por isso causou essa surpresa por aqueles que o ouviam. Porque eu sou foi um termo que identificou a divindade para aquele, né, o nosso irmão Moisés, né, que sobe até o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, a tábua com os 10 mandamentos. Estão lembrados dessa passagem evangélica, né, em que os que ficamos lá embaixo fizemos logo o bezerro de ouro e aquele negócio todo. Moisés, quando está lá recebendo as informações sobre os 10 mandamentos, ele logo após ele pede, né, a identidade daquele espírito, daquele ser, e o ser se identifica como eu sou. Então houve uma imediata conexão com Deus, com o Pai, com o Criador, né? Então ele havia recebido diretamente de Deus, o que pode ter acontecido ou não, pode ter sido um outro espírito mais elevado, pode ter sido Jesus que tenha levado esses mandamentos, né? Mas isso pouco importa, o que importa é o conteúdo, né, e todo o trabalho que foi feito. Aí quando esse espírito se identifica, diz eu sou. Então, quando Jesus repete eu sou, criou aquela surpresa, né? Mas Jesus já tinha dito, né, que eu e o Pai somos um. Por quê? Porque eu e o Pai temos a mesma linha de pensamento, temos a mesma direção, temos a mesma filosofia, né? Então, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, né? Assim como Paulo também diz, né, sobre Jesus, que ele e Jesus estavam ligados. E nós diremos também um dia, eu e Jesus somos um, né? Porque é o nosso caminho, é a nossa tendência, é a nossa jornada para essa evolução. Então Jesus fala, eu sou, no sentido da sua conexão com o Pai, né? Aí a gente percebe naquela oração tão bonita, né? Belíssima oração da prece de Cáritas, que no seu final diz o seguinte, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa imagem, que é de Deus. Então, nós, ascendendo aos patamares mais elevados, iremos refletir a imagem do Pai. Não que ele seja
um Deus humanizado como muitos o querem, né? Kardec foi extremamente inteligente quando ele questiona a espiritualidade, que é Deus, não é quem, não é como, é que é, né? Que é a causa primária, né? A inteligência suprema. Então a espiritualidade identifica perfeitamente dessa forma a divindade, né? Até porque a gente ainda não tem preparo, condições evolutivas para entender muito Deus, né? Ainda temos dificuldades porque estamos muito ligados aos 5 sentidos. E aí quando a gente foge do tato, né? Quando a gente foge assim do olfato, dos sentidos mais básicos, a gente tem dificuldade. Então quando você fala de Jesus, logo vem a imagem na sua tela mental. Mas quando você fala em Deus, fica vago, porque a gente não tem, né, uma imagem do Pai, do Criador incriado, né? Então fica mais difícil entendê-lo, né? Mas é um processo que a gente vai passando, que a gente vai chegar lá, com certeza, né? Entenderemos tanto quanto os espíritos superiores, os Cristos de Deus, que não é só Jesus, são vários, né? Haroldo Dutra diz que dentro da condição crística existe uma cadeia evolutiva, né? Então a gente vê que a coisa, assim como tem no Livro dos Espíritos, né? A nossa cadeia de evolução, assim também existe no meio dos Cristos, né? E aí a gente vai já logo imaginando, né? Poxa, como é que será isso? Como é que não é? Mas com calma, com um trabalho de autoconhecimento, a gente vai com certeza se reconhecer e espelhar essa imagem do Pai, né? Vamos refleti-la, essa imagem, porque Ele já está dentro de nós. Não podemos esquecer que Ele utilizou, quando nada, o seu pensamento para nos criar. Olha que coisa maravilhosa, quer dizer que trazemos, no mínimo, essa energia do pensamento do Pai, né? Então a gente vai espelhar, não significa necessariamente que estamos exatamente, né, no mesmo nível, na mesma condição, em compleição física, né? Não significa que Deus é parecido com o homem neste corpo físico. Mas teremos muito tempo para resolver todas as questões e entendê-las, né? Leon Denis, no seu livro magistral, Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele divide a terceira parte desse livro, né, cujo título é Potência das Almas, né? As potências da alma, aliás. As potências da alma é a terceira parte do livro Problema do Ser, Destino da Dor. E ele divide em 2 esferas as potências da alma. Ele coloca como a exterior, né, aquela que está envolvida, que está direcionada com a questão das personas, né, das máscaras, que é tão comum, principalmente nos dias atuais. A gente vê muito isso, né? A gente vê essa questão do ego inflado, as pessoas acham-se, né, poderosas, acham-se donas, algumas inclusive acham que estão só elas aqui nesse planeta, que tudo aqui foi feito para elas, né? Tá cheio de gente assim, mas um dia irão despertar também, como nós estamos caminhando para esse despertamento, né, meus irmãos? Então, ele fala sobre essas questões das pessoas, do ego, e as questões das paixões, que é uma coisa tão, né, tão latente. Eu conversando hoje com o grande Luciano, né, a gente estava conversando que ele morou uma época lá em São Paulo, tá, aquele negócio todo, e ele falando que não gostou de lá, porque lá o pessoal é muito frio, né? O pessoal é muito assim, desconfiado, muito interessado. Eu sou de lá, eu já moro aqui há mais de 30 anos,
e já me considero soteropolitano. Lá as pessoas buscam uma condição de poder, de obter coisas, de obter bens materiais, né? Então é uma satisfação através da aquisição. Você lá se deu bem na vida se você tiver muitas coisas, né? E assim, há uma atração de seres espirituais nessa vibração, porque a maioria lá vibra nisso, então vai atrair quem? Quem pensa igual, os iguais se atraem, né? E ele ficou deslocado porque não é a perspectiva. E aí ele estava falando, porque aqui, né, aqui as pessoas são diferentes. Eu falei, Luciano, mas aqui também as pessoas buscam muitos prazeres efêmeros, mas ali imediatistas, né? São as festas, né? São as drogas, é uma coisa recorrente em qualquer lugar, beber, aquele negócio todo, isso, sexo, as coisas básicas da pirâmide de Maslow, né? A base ali onde o homem satisfaz a alimentação, é o estômago e as sensações, né? Os prazeres imediatos que não são duradouros. Então, quando o Leon Denis fala sobre isso, ele fala também sobre a transitoriedade, que é um momento atual que a gente está vivendo, né? Que olha, a gente tem visto coisas, mas cada coisa que é de arrepiar. Hoje eu estava vendo aí um grupo de notícias, e aí noticiou como uma determinada cantora, eu não sei se a gente pode dizer que é cantora, né? Mas ela se apresenta como tal, e aí entrou uma fã lá e começou a fazer sexo oral com ela no palco. É um negócio assim de suspirar, né? E a gente vê tanta coisa aí acontecendo, minha gente. São todas essas pessoas que estão nesse culto do externo, né? Que ainda não descobriram a espiritualidade, que ainda não descobriram, né? Que ainda estão vivendo lá os círculos viciosos de reencarnações de baixa vibração. Nós mesmos já tivemos, né? Eu acho que a maioria de nós hoje está buscando mudar essa visão, essa percepção de vida para uma transformação, para uma melhoria, né? Então a gente já está vivendo esse desejo transformador. E aí a gente vê, né, que as coisas são diferentes. Então a gente já está tentando buscar um novo caminho. Mas tem muita gente mesmo, que ainda está aí nessa condição, nessa dificuldade de baixa vibração, de repetição dos processos, né, reencarnatórios, que está fazendo as mesmas coisas de antigamente, que não mudou quase nada, que ainda está lá, né, vivendo aquela situação tão triste, tão desagradável, tão chata, de buscar satisfação nas coisas e valores materiais, coisa que a gente já aprendeu que a gente não vai conseguir, né, satisfação lá, porque essas coisas são passageiras, né, são transitórias, porque essas coisas não estão no projeto evolutivo. É lógico que a gente vai usufruir do que for possível no planeta, mas de uma forma equilibrada, de uma forma consciente. E a consciência, ela não está na matéria, ela está no espírito, na alma, né? Então a gente precisa desenvolver a consciência. E para desenvolver a consciência, a gente precisa caminhar para a outra esfera que Leon Denis nos chama a atenção, que é a esfera interior, né? É a esfera do eu superior, é a esfera do eu sagrado, né? Daquela possibilidade de viver o divino que habita dentro de mim. Este é o grande processo transformador. É descobrir que existe uma joia rara dentro de mim
e que eu preciso ir lapidando essa joia rara, que eu preciso ir transformando essa pedra bruta num precioso diamante, numa preciosa pedra que vai encantar principalmente a mim mesmo. Porque a hora que eu fizer a descoberta da minha potência da alma, da minha possível expansão de compreensão, de evolução, de transformação, eu vou me maravilhar comigo mesmo. Estamos caminhando para isso. Pode ser que demore um tiquinho, para uns vai demorar um pouco mais, para outros menos, mas todos nós iremos transcender e adentrar nesse objetivo maior, que é o processo da transformação, da evolução, saindo desse processo exterior para a viagem do autoconhecimento, a jornada da evolução, para que eu possa entender que todos fomos criados iguais. Lá na pergunta 115, quando Kardec questiona a espiritualidade, como foram criados os espíritos, eles respondem que todos, inclusive Jesus, fomos criados simples e ignorantes. E aí empreendemos a nossa jornada, porque Deus dá a condição para evoluir de forma igualitária. Todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível do processo evolutivo. E aí a gente vai ver o quê? Vai ver que a igualdade é para todos. Se hoje há uma desigualdade, é porque a gente não soube aproveitá-la no momento mais adequado. Olha que coisa. Desperdiçamos a grande oportunidade transformadora de evoluir no processo de uma forma mais rápida, mais tranquila e menos dolorosa. Porque quanto mais a gente demora, quanto mais a gente erra e não faz o aprendizado, porque o problema não é errar. Errar todos nós estamos sujeitos, né? A gente precisa tomar iniciativas e nem sempre elas são as mais corretas. Normal, natural. Vamos lá buscar entender esse processo e modificar a postura. Aí quando a gente faz assim, está tudo certo. O problema é quando a gente não faz isso, essa autoanálise, e se perde cometendo os mesmos e os velhos erros várias vezes. Então a gente precisa mesmo prestar atenção nesse processo, nessa jornada, porque é ela que vai nos levar ao caminho. É esse caminho que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, por quê? Porque ele trilhou, porque ele fez esta passagem, ele executou essa jornada e hoje está num nível muito mais elevado, superior ao nosso, porque ele experienciou, porque ele buscou o autoconhecimento, porque ele desenvolveu as suas habilidades, as suas aptidões, porque ele lapidou a pedra bruta e a transformou nessa maravilha que é Jesus, né? E por isso que ele tem essa conexão, porque ele, assim como qualquer um de nós, também encontrou o seu deserto. Ele já era Cristo quando ele veio e se recolheu ao deserto. Vocês se lembram? Tem lá as tentações, aquele negócio todo, né? Ele já era Cristo e aí ele passou por aquele processo. Saulo de Tarso, quando se transforma em Paulo, e também vai em busca do deserto. E a gente vai encontrar o nosso deserto logo depois da música que o Luciano, nosso querido irmão Luciano, vai cantar para poder aí deixar a gente um pouquinho mais leve, mais suave nessa busca aí que a gente está fazendo, né? Vai lá, Luciano, canta aí pra gente, meu irmão. É isso, minha gente. Depois do Luciano aí nos encantando, vamos voltar aqui então a entender, né,
esse processo. Paulo, quando passa a condição de Paulo, sai de Saulo, caçador de cristãos, para Paulo, pregador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai em busca do seu mestre, Gamaliel. E aí, quando ele encontra Gamaliel, então, meus irmãos, aí Gamaliel, quando questionado por Paulo, né, sobre o que ele deveria seguir, porque Paulo ficou numa situação muito difícil, né? A gente vê essa obra maravilhosa, tal, muitos até não conhecem o processo todo, né, que Paulo passou, né? Então, Paulo teve muitas dificuldades. Seus familiares, seus amigos rejeitaram-no, né? Quando ele passou para o outro lado, acharam que ele estava alucinado, louco, seguindo Jesus. Os que deveriam lhe acolher de braços abertos, né, com a sua chegada, ficaram desconfiados. Realmente não é fácil. O cara perseguia os cristãos, queria matá-los, e aí de repente virou amigo. Será que virou mesmo? Aí a grande dúvida. Então ele ficou, como dizem por aí, né, numa sinuca de bico. Imagine, né? Eles não sabiam qual era a verdade por trás dessa história. E aí Paulo se recolhe, e Gamaliel lhe recomenda desbravar, né, o seu país interior. Olha que coisa bonita esta palavra de Gamaliel. Desbravar o país interno. Porque nós, na grande maioria, somos verdadeiros desconhecidos de nós mesmos, né? Somos desconhecidos de nós mesmos. A gente não sabe quem somos. Por quê? Porque não meditamos, né? Não aprendemos a respirar para buscar ter mais paz, mais tranquilidade, respirar de forma correta, né? Porque se a gente parar de respirar, desencarna. Mas a gente desaprendeu, porque quando a gente era bebê, a gente fazia a respiração diafragmática. Hoje a gente respira no pulmão e olha lá, né? Até que quando a gente respira mais forte, fica meio tonto. Por quê? Porque oxigena o cérebro, coisa que a gente não vem fazendo com muita insistência. A gente faz isso pontualmente, então ocasiona esse desconforto. Então a gente precisa reaprender a fazer essa respiração. A gente precisa reaprender a ter o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? A gente fala, poxa, quero controlar os pensamentos, mas na realidade o pensamento é o reflexo do que a gente sente. Primeiro você sente, aí você pensa, e aí às vezes vem a tragédia, às vezes não, né? A gente precisa controlar para não se deixar levar pelo transtorno obsessivo, né, que os pensamentos intempestivos, que a raiva, né, que o ódio levam as pessoas e levam muita gente à dificuldade. Então a gente precisa desbravar esse território, esse país interno que habita dentro de nós, né, e visitar o nosso deserto. Todos nós temos um, né? Lembram-se de Moisés guiando o povo que saiu do Egito, né? Egito significa estreito, né? Então eles saem do Egito em busca da terra da promissão. Olha que coisa maravilhosa! A terra da promissão é a terra das bem-aventuranças. Mas para você chegar na terra da promissão, você precisa sair do Egito e empreender a sua jornada. Ou vocês acham que foi por acaso que eles ficaram, acho que 40 anos, eu não sei exatamente o número,
mas parece que é em torno disso, 40 anos, de lá para cá no exército, naquele sol tórrido, vai para cá, vem para lá. Não é, né? A motivação existiu, eles precisavam, éramos, vamos dizer assim, né, um povo muito mais primitivo do que somos agora, né? Um povo mais interessado nos prazeres materiais. E aí foi necessário passar aquele tempo todo, aquele trabalho que foi feito por Moisés, conduzindo aquelas pessoas para que elas pudessem encontrar o equilíbrio, pudessem encontrar a paz, pudessem encontrar a consciência. E mesmo assim não foi fácil não, né? Não foi fácil não. É uma trajetória realmente de vida difícil, como é a nossa de forma individual. A diferença é que lá era uma grande coletividade, né? Mas hoje nós estamos trabalhando essa questão de forma mais individualizada. Nos reunimos, por exemplo, no centro espírita, nas igrejas, né? Nos centros de Umbanda, de Candomblé, seja lá onde for, a gente se reúne e acaba se fortalecendo, se for algo sincero, se for algo realmente produtivo, se for algo consciente, o que muitas vezes não é, né? E acontece com todos nós. Por quê? Porque a gente ainda está na infância dessa evolução, dessa caminhada, né? Muitos de nós se glorificam porque tem aí 30, 40 anos de centro espírita. Parece até que o tempo de casa dá direito à promoção, né? Tem um livro muito interessante chamado Eu Voltei, do irmão Jacó, que é o livro com a narrativa de um ex-presidente da Federação Espírita brasileira, né, que foi, eu não me lembro o nome dele agora, eu sempre esqueço o nome dele, e ele é um nome estrangeiro. Ele chegou ao Brasil e ele trouxe a indústria fonográfica, ele instalou a indústria fonográfica, foi um cara muito rico, né, empreendedor, e foi presidente da federação e ajudou muita gente, usou o seu dinheiro para trabalhar em prol de necessitados, e achou que tudo aquilo que ele tinha executado era o suficiente, né? Mas foi um ledo engano, porque quando ele chegou do outro lado, a coisa ficou difícil, né? E ele foi tomando consciência da realidade. Ele desencarnou e foi socorrido pela equipe de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes estava comandando essa equipe, e foram levados para o mar, né? Os espíritos foram, ele e outros espíritos, e ficaram lá um tempão aguardando a chegada de um outro espírito que estava sendo resgatado. E ele narra que já começou a ficar, em determinado momento, um pouco paciente, mas, poxa, por que tanta espera? Até que, em determinado momento, aparece uma figura feminina, com um coração extremamente luminoso, cercado de querubins, né, de anjos. E aí ele foi tomar conhecimento de que aquele tinha sido, quando encarnado, aquela, né, era a figura feminina, aliás, desculpe, a figura feminina. Parabéns às mulheres aí que tiveram o seu dia agora, dia 8, recentemente, né? Dia 11 hoje, dia 8 comemorou-se o Dia das Mulheres. E aí ele vê aquela figura feminina que havia sido uma professora, uma humilde professora, e que tinha uma luminosidade que ele nem os outros que ali se encontravam tinham. Já foi a primeira batida no coração dele, né? E aí depois teve muitas outras. Eu vou narrar só mais uma, que eu não vou ficar aqui lendo o livro para vocês. Vocês precisam fazer essa leitura maravilhosa, né? Ele, uma das suas passagens, quando ele vem ao plano terrestre, né, com um mentor,
ele passa por um botequim e vê lá um obsessor conhecido, que ele doutrinava lá nas sessões mediúnicas. E aí ele pediu para ir lá falar com aquele espírito. O mentor que estava com ele falou: olha, é melhor você não ir, né? Não cabe você ir lá. E ele insistiu, tanto é que o mentor permitiu que ele fosse até lá fazer o bate-papo, a conversa, o diálogo lá com o espírito obsessor, né? Eu me lembro muito bem desse momento, porque eu estava sentado na cama lendo, e a hora que isso aconteceu me trouxe assim, uma sensação muito desagradável, né? Quando ele adentra no ambiente e o espírito vê ele, fala: oh, Jacó, cadê a sua luz? Eu, lendo o livro, senti vontade de cavar um buraco e me esconder dentro dele. Imagine Jacó, como é que ficou, né? E aí o obsessor desfilou situações a respeito dele. E foi assim, né, um aprendizado bem duro para ele, esse processo de evolução. Mas teve, né, o desprendimento de trazer através do livro esses sabores que às vezes a gente não tem coragem de expor, né? Porque todos nós temos o nosso lado sombra, né? Todos nós temos a nossa asa negra, como dizem por aí, né? Porque a gente está em busca de determinadas situações que não são exatamente situações reais, concretas, né? Quando a gente fala isso, a gente está se referindo à verdade que Jesus disse que era: eu sou o caminho, a verdade, né? Que verdade é essa, né? Que verdade? A verdade do Evangelho é uma verdade incontestável. Mas ele fala da verdade interna de cada um, porque cada um de nós tem a sua própria verdade, né? Cada um de nós tem os seus momentos, suas situações, tem as suas verdades, né? Tem aquele lado mais obscuro que a gente rejeita, que a gente tenta deixar de lado, mas que é um lado importante que a gente precisa entender, a gente precisa perceber e acolher, não rejeitar, né? Não vamos pôr sujeira debaixo do tapete, porque senão vai chegar uma hora que vai virar uma montanha, não vai ser mais um tapete. Então a gente precisa olhar para essa sujeira, entendê-la, acolhê-la, né? E modificar essa situação. De que forma? Através da mudança da nossa postura e da nossa atitude. Mas sem conhecer essa verdade de quem somos, quem sou eu mesmo, sem me autoconhecer nas minhas imperfeições e também nas virtudes, porque nós também as temos, né? Sem reconhecermos intimamente, a gente não consegue coletar essa verdade. Essa verdade que não é uma verdade absoluta, é a verdade de cada um de nós, né, nesse nível em que nos encontramos de provas e expiações. E aí a gente vai ter que identificar essa verdade e provavelmente transformá-la, provavelmente buscar a sua evolução através da nossa nova postura, né? Através da busca da nossa iluminação, que é proporcional, né? Cada um está aí vivendo a sua realidade, cada um está vivendo o seu perrengue, e aí a gente tem que entender isso, tem que entender e perguntar: para que eu estou vivendo isso? Não é por quê, é para quê. Qual é a utilidade? Porque Deus é bom e justo sempre. Se eu estou vivendo determinada situação, é a minha necessidade evolutiva que está me levando a isso.
é a minha necessidade de buscar a superação, de buscar a autoiluminação. Né? Então a gente precisa estar atento a esta realidade e deixar a ignorância das ilusões, as maias que os hindus falam. Então a gente precisa deixar essas ilusões, né, da matéria, dos encantamentos, dos prazeres fáceis, das facilidades que se apresentam de lado, né, e viver com consciência do que é essa verdade. Outro dia desse eu posto sempre mensagens matinais e coloquei uma lá. O certo é o certo. O errado é o errado. Em qualquer circunstância. Então a gente tem que entender que o certo é certo em qualquer situação. Não é porque, agora eu vou viver isso, então isso aqui eu já posso mudar. Não. É certo. E pronto. Então a gente precisa se dar conta dessa circunstância, dessa situação, né, para a gente poder evoluir através dessa jornada. Né? Elaine Klein tem uma colocação muito interessante sobre fé. Ela diz que a fé, que é fundamental para a gente caminhar, para a gente evoluir, né? A fé é a vontade da criatura aliada à vontade do Criador. Será que o que eu quero é realmente melhor para mim? Às vezes dói, mas a gente tem que entender que nós somos os artífices da nossa transformação, da nossa evolução e também das nossas dores. Aí precisamos reconstruir. E só voltando aqui à questão que eu adentrei no irmão Jacó, né? Tem muita gente no movimento espírita que acha que pelo fato de estar ali prestando algum tipo de trabalho vai estar com a sua situação resolvida. É um grande engano. A gente só vai resolver as nossas situações quando a gente se transformar. Sem transformação, sem compreensão, nada feito. Então o passo é, né, conhecer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer. Quem sou eu? Qual é a minha missão? De onde eu vim? Né? Para onde eu vou? Então eu preciso me entender, eu preciso perceber. Eu preciso conhecer as virtudes. Porque eu só identifico, né? A minha namorada, por exemplo, começou generosíssima. Mas eu só consigo identificar a generosidade dela se eu tiver. Lembre-se, Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor, como é que você vai amar o próximo? Então eu preciso identificar as minhas potencialidades da alma, né? Eu preciso identificar as minhas dificuldades, transformá-las. E aí eu estou dando um passo seguro para imprimir uma jornada mais célere para atingir os meus objetivos. Então, conhecimento, entendimento desse conhecimento, aplicação desse conhecimento, né? Que é amar ao próximo, que é praticar caridade, que é o amor em movimento, ser solidário, né? Ter compaixão e por aí vai. Então tudo isso faz parte desse processo, dessa jornada para evoluir. Tá? Espero ter podido ajudar a compreensão de todos nós aí desse processo, né? E vou chamar já já o nosso irmão Luciano da Gata para ele encerrar aqui com a prece de encerramento cantada
Lembrando que eu e ele fazemos uma parceria. Segundas às quartas está suspenso temporariamente, segunda-feira e sábado à tarde a gente está junto. Hoje ele não pôde trabalhar nessa live das 16 horas aos sábados, né, por outros compromissos que ele assumiu, mas está aqui com a gente fazendo essa live aqui. Mas normalmente a gente está segunda às 19 horas e eu vou sextas às 19 horas, a gente deve retornar quarta-feira também em breve, e aos sábados às 16 horas. Às segundas e sextas a gente faz a leitura do livro Jesus no Lar. É a vivência do Evangelho no Lar na casa de Pedro, com Jesus e os apóstolos. Olha que maravilha! Histórias maravilhosas que Jesus mesmo narra. E aos sábados, sempre ou com a gente mesmo produzindo ou com algum convidado, trazendo uma temática para fazer com que a gente possa despertar para esse autoconhecimento, para que a gente possa despertar para essa jornada tão necessária para a nossa evolução. Tá certo, minha gente? Então fiquem com o Luciano, fiquem com Deus, que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo, iluminando, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Muita paz. Canta, Luciano. Seu tempo. Música do meu amigo Gilton Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. Tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem.
O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem.